Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o livro de Deuteronômio. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. O que os israelitas não comeram e beberam durante os 40 anos no deserto? Alternativa A. Maná e água. Alternativa B. Codornas e água. Alternativa C. Pão e vinho. Alternativa D. Lentilha e água. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Pão e vinho. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio capítulo 29 versículo 6. Pergunta 2. Que dois povos Deus ordenou que nunca poderiam entrar na Assembleia do Senhor nem que fosse a sua 10ª geração? Alternativa A. Amonitas e Moabitas. Alternativa B. Edomitas e egípcios. Alternativa C. Amonitas e egípcios. Alternativa D. Edomitas e Moabitas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Amonitas e Moabitas. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio capítulo 23 versículo 3. Pergunta 3. Em que capítulo de Deuteronômio encontramos o verso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Alternativa A. Capítulo 5. Alternativa B. Capítulo 6. Alternativa C. Capítulo 7. Alternativa D. Capítulo 8. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Capítulo 8. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8 versículo 3. Pergunta 4. Quem sucedeu Arão no sacerdócio após sua morte? Alternativa A. Josué. Alternativa B. Eleazar. Alternativa C. Finéias. Alternativa D. Abisua. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Eleazar. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Deuteronômio capítulo 10 versículo 6. Pergunta 5. Na bênção de Moisés às tribos de Israel relatado no capítulo 33 de Deuteronômio, que tribo não foi citada? Alternativa A. Simeão. Alternativa B. Dan. Alternativa C. Issacar. Alternativa D. Gade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Simeão. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 6. A partir de qual geração os edomitas e egípcios poderiam entrar na Assembleia do Senhor? Alternativa A. 2ª geração. Alternativa B. 3ª geração. Alternativa C. 6ª geração. Alternativa D. 10ª geração. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 3ª geração. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio,
pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio capítulo 23 versículos 7 e 8. Pergunta 7. Em que festa era lida a lei perante Israel? Alternativa A. Pães ázimos. Alternativa B. Primícias. Alternativa C. Páscoa. Alternativa D. Cabanas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Cabanas. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Deuteronômio capítulo 31 versículo 10 e 11. Pergunta 8. No cume de que monte Moisés avistou a terra de Canaã que seria dada aos filhos de Israel? Alternativa A. Sinai. Alternativa B. Horebe. Alternativa C. Nebo. Alternativa D. Mória. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Nebo. Suba as montanhas de Abarim, até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Deuteronômio capítulo 32 versículo 49. Pergunta 9. O que Deuteronômio 16 versículo 19 fala que cega os sábios e prejudica a causa dos justos? Alternativa A. O suborno. Alternativa B. A raiva. Alternativa C. O amor. Alternativa D. A idolatria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. O suborno. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Deuteronômio capítulo 16 versículo 19. Pergunta 10. Qual rei que Moisés derrotou que tinha uma cama de 9 côvados de comprimento por 4 de largura? Alternativa A. Sehon. Alternativa B. Og. Alternativa C. Jabim. Alternativa D. Lami. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Og. Porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas. O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Deuteronômio capítulo 3 versículo 11. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Pergunta 11. Que 2 testemunhas Deus tomaria contra o povo caso esse fosse infiel? Alternativa A. Ebal e Gerizim. Alternativa B. A terra e o mar. Alternativa C. O céu e a terra. Alternativa D. O céu e o mar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. O céu e a terra. Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Deuteronômio capítulo 4 versículo 26. Pergunta 12. Qual nação estava entre as que Deus expulsou de Canaã diante dos filhos de Israel? Alternativa A. Caldeus. Alternativa B. Ferezeus. Alternativa C. Nabateus. Alternativa D. Filisteus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Ferezeus.
quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Deuteronômio capítulo 7 versículo 1. Pergunta 13. Como era chamado o povo grande e alto que vivia em Canaã? Alternativa A: Joaquins. Alternativa B: Perizeus. Alternativa C: Girgazeus. Alternativa D: Anaquins. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Anaquins. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conhecestes, e dos quais tens ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Deuteronômio capítulo 9 versículo 2. Pergunta 14. Quem fez o sepultamento de Moisés? Alternativa A: Arão. Alternativa B: Josué. Alternativa C: Deus. Alternativa D: Caleb. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Deus. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Deuteronômio capítulo 34 versículos 5 e 6. Pergunta 15. Que coisas Moisés orientou que um rei não devia ter em excesso? Alternativa A: cavalos e mulheres. Alternativa B: casas e terrenos. Alternativa C: mulheres e conselheiros. Alternativa D: terrenos e mulheres. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: cavalos e mulheres. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Deuteronômio capítulo 17 versículo 16 e 17. Pergunta 16. Por quantos dias os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés? Alternativa A: 10 dias. Alternativa B: 20 dias. Alternativa C: 30 dias. Alternativa D: 40 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 30 dias. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe, e os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Deuteronômio capítulo 34 versículo 8. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber: você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades em entender alguns textos e passagens mais difíceis? Então, apenas para você que quer aprender mais sobre a palavra do Senhor, conseguimos um super presente, uma aula 100% gratuita com o professor Rodrigo Silva, doutor em Teologia Bíblica. Assim que esse vídeo terminar, clique no primeiro link no comentário fixado, ou aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code, para ter acesso a essa super aula, que vai trazer muito conhecimento bíblico para você. Pergunta 17. Que peças dos israelitas não desgastaram nos 40 anos de peregrinação? Alternativa A: os chapéus. Alternativa B: as bolsas. Alternativa C: as tendas. Alternativa D: as sandálias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: as sandálias. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Deuteronômio capítulo 29 versículo 5. Pergunta 18. O que acontecia com uma mulher que pegava nas partes íntimas de um homem durante uma briga? Alternativa A: era presa. Alternativa B: tinha a mão cortada. Alternativa C: era expulsa de casa.
Alternativa D. Era apedrejada. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Tinha a mão cortada. Se dois homens estiverem brigando, e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Deuteronômio capítulo 25 versículo 11 e 12. Pergunta 19. Por quanto tempo deveria ser excluído do acampamento o homem que tivesse uma poluição noturna? Alternativa A. Até a tarde. Alternativa B. Até o outro dia. Alternativa C. Até o segundo dia. Alternativa D. Até o terceiro dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Até a tarde. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará, e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Deuteronômio capítulo 23 versículo 11. Pergunta 20. Qual era a pena para um filho rebelde e teimoso? Alternativa A. Surra. Alternativa B. Enforcamento. Alternativa C. Apedrejamento. Alternativa D. Era expulso de casa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Apedrejamento. E dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece. É devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Deuteronômio capítulo 21 versículo 20 e 21. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.